Nas sombras do conflito em curso, um novo capítulo se desenrola a cada nascer do sol, pintando um quadro vívido de um mundo em tumulto e resiliência. Imagine-se na borda da história, testemunhando eventos que redefinem fronteiras e destinos. Este é o cenário da Ucrânia hoje, enquanto batalhas se desenrolam por suas vastas extensões. De Sumi à região de Belgor, cada reviravolta tão imprevisível quanto a próxima. Imagine os céus próximos a Sumi, onde os formidáveis caças F-16, presentes de aliados da OTAN, outrora voavam desafiadores. Essas aeronaves, símbolos de alianças estratégicas e poderio militar, eram usadas principalmente para impedir a barragem de mísseis russos direcionados aos territórios ocidentais da Ucrânia. Mas o destino tinha um roteiro diferente para uma dessas aeronaves. Atraído para os céus perigosos sobre Sumi, ele se envolveu em uma missão ousada, supostamente apoiando tropas ucranianas em meio às suas manobras caóticas e tentativas de penetrar na região de Belgorod. No entanto, sem o conhecimento do piloto, um Su-35 russo estava à espera, seu radar avançado travando no F-16 com precisão. Este encontro, um testemunho do implacável jogo de gato e rato na guerra moderna, culminou no abate do F-16, seu fim orquestrado pelo sistema de defesa aérea russo S-400, um lembrete sombrio das altas apostas neste conflito. Ao mergulharmos mais fundo nessa teia intrincada de engajamentos militares, a narrativa se desloca para as batalhas terrestres que se desenrolam na região de Kursk. Aqui, os despojos da guerra contam sua própria história. O exército russo, em meio a seus avanços, capturou um arsenal de equipamentos militares ucranianos, alimentando ainda mais sua campanha. Este arsenal capturado, diverso e formidável, pinta um quadro de um conflito onde mesmo os vencedores são definidos pelo que apreendem de seus adversários. A cidade de Sucha é um testemunho desta disputa contínua, suas ruas ecoando com os resquícios de destruição e a esperança de reconstrução. Em meio a este cenário, as forças ucranianas, incansáveis, continuam suas tentativas de romper as defesas russas, lançando onda após onda de veículos blindados e infantaria através de brechas estratégicas. Este impulso incessante, no entanto, encontra uma resistência feroz. Helicópteros russos, Ka-52, armados com mísseis antitanque, tornam-se arautos da destruição, mirando tanques ucranianos com precisão letal. No entanto, em meio a esse caos, emerge uma narrativa de coragem e resiliência, que fala do espírito indomável daqueles envolvidos neste conflito. Agora vamos mudar nosso olhar para a frente nordeste, onde os ecos da batalha reverberam pela região de Kharkov. Tropas russas, implacáveis em sua perseguição, cruzaram linhas críticas, aproximando-se de locais-chave a cada dia que passa. O rio Oskil torna-se uma testemunha silenciosa desse avanço, enquanto as forças russas estabelecem bases estratégicas, preparando o palco para o que podem ser confrontações decisivas. No entanto, em meio a esse avanço, o exército ucraniano permanece resoluto, lutando com as lacunas em suas defesas, mesmo quando as forças russas cercam posições-chave. Este drama em evolução, marcado por manobras estratégicas e contramanobras, fala da narrativa mais ampla deste conflito. Uma narrativa onde cada lado disputa o controle, impulsionado por um complexo tecido de história, geopolítica e sobrevivência. Ao atravessarmos este cenário de conflito, não podemos deixar de nos maravilhar com a interação de tecnologia, estratégia e vontade humana que o define. Desde o céu sobre Sumi até as batalhas terrestres em Kursk e Kharkov, cada cena é um testemunho da marcha implacável da história, uma história moldada por aqueles que ousam lutar por suas nações e seus futuros. Enquanto esta saga se desenrola, deve-se perguntar: qual será o legado dessas batalhas? Elas abrirão caminho para a paz ou são meramente capítulos em um ciclo interminável de conflito? À medida que a poeira assenta na frente nordeste, nossa jornada nos leva ao coração da região de Belgorod, onde as ambições do exército ucraniano colidem com a determinação russa. Por dias, as forças ucranianas têm sondado, testando a resiliência das defesas russas, lançando ataques com uma mistura de veículos blindados e infantaria. Seu objetivo é claro: criar uma nova frente, distrair e dispersar as forças russas,
mas o caminho está repleto de desafios. A resposta russa foi rápida e decisiva, com unidades blindadas e infantaria repelindo essas incursões, deixando para trás um rastro de equipamentos ucranianos destruídos e ambições frustradas. Neste jogo de estratégia e sobrevivência, cada lado cava mais fundo, fortificando suas posições, preparando-se para o que pode ser um engajamento prolongado. A paisagem deste conflito não é definida apenas por ganhos e perdas territoriais, mas pela resiliência e adaptabilidade dos envolvidos. Em toda a região, as forças russas demonstraram sua capacidade de recuperar e garantir posições-chave, desde os arredores de Demidovka até as áreas florestais próximas a Prilis e Grafovka. Aqui, as batalhas não são apenas travadas com armas, mas com inteligência, cada lado tentando superar o outro em uma dança mortal de estratégia. No entanto, em meio a essas escaramuças, uma narrativa mais profunda se desenrola, uma de esperança, determinação e a capacidade do espírito humano de perseverar contra todas as probabilidades. Da região de Belgorod, voltamos nossa atenção para a frente norte, onde as dinâmicas do conflito são tão complexas quanto. Os avanços russos na região de Kharkov, particularmente em torno de Kamenka, sublinham a natureza fluida desta guerra. Esses movimentos não são apenas sobre conquista territorial, mas sobre moldar o cenário estratégico mais amplo, criando uma narrativa de domínio e controle. À medida que as forças russas avançam, o exército ucraniano é forçado a se adaptar, a repensar suas estratégias, garantindo que cada centímetro de terreno ganho ou perdido faça parte de uma estrutura tática maior. Esta é uma frente onde as linhas de batalha são constantemente redesenhadas, onde cada dia traz novos desafios e oportunidades. No entanto, em meio a este pano de fundo de conflito, emerge um senso de inevitabilidade. A marcha das tropas russas, sua aproximação de locais estratégicos, sugere um avanço inexorável, um que as forças ucranianas devem contrabalançar com engenhosidade e determinação. À medida que os dias se transformam em semanas, o mundo observa, cativado pelo drama em evolução, ciente de que os resultados aqui podem reverberar no palco global, influenciando a geopolítica muito além da região imediata. Neste teatro de guerra, os riscos são altos, não apenas para as nações envolvidas, mas para a comunidade internacional mais ampla. As batalhas em Kursk e Kharkov não são eventos isolados, mas parte de um quebra-cabeça geopolítico maior, um que pode redefinir alianças e estruturas de poder. À medida que o conflito prossegue, torna-se cada vez mais claro que sua resolução exigirá mais do que apenas poder militar. Exigirá diplomacia, diálogo e uma disposição para encontrar um terreno comum em meio ao caos. Enquanto estamos na borda da história, assistindo a esses eventos se desenrolarem, deve-se ponderar sobre o futuro que nos aguarda. Este conflito levará a uma paz duradoura ou será apenas um precursor de mais conflitos? No coração dessas batalhas está o potencial para a transformação, para um novo capítulo nos anais da história. A pergunta permanece: que papel cada um de nós desempenhará na formação desse futuro? Seremos meros espectadores ou tomaremos uma parte ativa na construção de um caminho para a paz e compreensão? Enquanto continuamos nossa exploração deste conflito complexo, nossa jornada nos leva à região de Donbas, uma terra imersa em significado histórico e tumulto atual. Aqui, os ecos da batalha ressoam profundamente, com cada escaramuça e manobra estratégica adicionando a intricada tapeçaria da guerra. A cidade de Shevchenko, um ponto focal neste teatro, exemplifica o incansável cabo de guerra que define a região. Recentemente recapturada pelas forças russas, Shevchenko é um testemunho de sua determinação em recuperar e assegurar territórios vitais. Este sucesso não apenas marca um marco significativo no conflito em curso, mas também simboliza a luta mais ampla pelo controle do Donbas, uma região cujo destino pode moldar o curso desta guerra. Com a recaptura de Shevchenko, as forças russas estão posicionadas para avançar ainda mais, voltando seus olhos para a cidade estratégica de Pokrovsk. Este potencial confronto promete ser uma das grandes batalhas deste conflito, um embate que pode determinar o ímpeto para ambos os lados.
À medida que as tropas russas consolidam seus ganhos, as forças ucranianas se preparam, preparando-se para o que pode ser um engajamento decisivo em sua campanha. Este iminente confronto em Pokrovsk não é apenas uma confrontação militar, mas um microcosmo da luta maior entre duas nações, cada uma lutando por controle e soberania em um cenário geopolítico em rápida mudança. Movendo-se mais ao sul, o foco se desloca para a região de Donetsk, onde os avanços russos continuam inabaláveis. A captura de locais-chave como Vesely e a aproximação em direção a Shevchenko destacam os ganhos estratégicos sendo feitos pelas forças russas. Este Shevchenko meridional, rico em depósitos minerais e estrategicamente significativo, representa um prêmio valioso neste conflito em andamento. À medida que as tropas russas se aproximam desses locais críticos, as forças ucranianas enfrentam a tarefa assustadora de defender suas posições contra um adversário determinado. No meio dessas batalhas territoriais, o impacto do conflito na infraestrutura e logística torna-se cada vez mais aparente. Um incidente significativo na região de Zaporizhia sublinha este aspecto, onde um trem carregado de munições para as forças ucranianas foi atingido por drones russos. As explosões resultantes servem como um lembrete sombrio das consequências de longo alcance da guerra, não apenas em termos de engajamentos militares imediatos, mas também no contexto mais amplo de linhas de abastecimento e apoio logístico. Este ataque destaca as vulnerabilidades inerentes à guerra, onde mesmo as estratégias mais bem planejadas podem ser desfeitas por um único golpe decisivo. À medida que o conflito se desenrola, a escala e a complexidade da situação tornam-se cada vez mais aparentes. A interação de estratégia militar, interesses geopolíticos e resiliência humana tece uma narrativa que cativa e comove. Para aqueles que assistem de longe, a pergunta permanece: como essa história terminará? Será uma história de resolução e paz, ou se transformará em mais caos e incerteza? Enquanto ponderamos essas possibilidades, o papel dos atores internacionais torna-se cada vez mais crucial, com o potencial de influenciar os resultados através da diplomacia e do diálogo. Diante de tal incerteza, uma verdade permanece constante: a resiliência e a coragem daqueles na linha de frente. Suas histórias marcadas por sacrifício e determinação servem como um poderoso lembrete do custo humano do conflito e da esperança duradoura por um futuro melhor. Ao concluirmos esta exploração, convidamos você a refletir sobre o papel que cada um de nós desempenha na formação do mundo ao nosso redor. Em um tempo de grandes desafios, como podemos contribuir para um futuro definido por paz e compreensão? Encorajamos você a se envolver com essas questões, a curtir e se inscrever em nosso canal e a se juntar a nós nesta jornada de descoberta e insight. Juntos vamos nos esforçar para iluminar o caminho à frente, guiados pelas lições do passado e pela promessa de um amanhã melhor.